Antes da gente entrar nessa última mensagem dessa série, recapturando o encantamento, práticas antigas do Sermão do Monte para um novo ano. Tecnicamente, nós estamos já nesse primeiro domingo, no período que nós chamamos no calendário cristão de Quaresma. Eu sei que para muita gente, quando fala de Quaresma, parece um tom católico, porque os católicos falavam e falam bastante da Quaresma. Mas a Quaresma faz parte de todo o calendário cristão, de toda a igreja cristã. É o período de preparação do coração. Tem gente que acha que pecou muito no carnaval e aí vai pedindo perdão dos pecados. Obviamente não é isso que um cristão verdadeiro pensa, porque um cristão verdadeiro, eu espero em nome de Jesus que o seu carnaval não tenha sido pecando demais. Então, a gente consagra tudo para ele o tempo inteiro. O que acontece na Quaresma é que nós estamos preparando o nosso coração em direção ao feriado da Páscoa, a celebração, obrigado, Ti, a celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós temos esse período agora de 40 dias até a Páscoa, para celebrar, para preparar o coração para o feriado mais importante do calendário cristão, que não é o Natal. E sim, o Natal é muito importante, é muito legal, mas o feriado mais importante, a celebração mais importante da vida cristã é a Páscoa. Então, a partir da semana que vem, no domingo que vem, nós já vamos começar a nossa série de Páscoa. Nós começamos hoje o ensaio do Coral de Páscoa. Então, quem quiser participar do Coral de Páscoa, estou contando contigo, hein? Quem for participar do Coral de Páscoa, já começamos o ensaio e estamos aí a plena preparação. As crianças também já vão começar a preparação lá na IB Metrozinho, acho que já vão começar hoje, inclusive. Então, a gente já está se preparando para essa grande celebração, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada na Páscoa. Uma coisa importante antes da gente ir para o sermão de hoje, o Guilherme falou dos nossos pequenos grupos. A gente, na nossa última celebração, falou bastante sobre os pequenos grupos. E essa semana que passou, a gente já começou. A gente tem um grupo dos casais jovens, casais ou noivos ou recém-casados, que já se reuniu na saúde e na doença, brincadeira, se reuniram na saúde, e foi muito legal, foi muito bacana. Se você quiser participar, a gente vai ter agora, nas próximas semanas, o pequeno grupo que vai acontecer lá na casa do seu Mário e da Carmen, na Chácara Clabim, e outros pequenos grupos que vão acontecer na nossa casa, lá, aqui na saúde também. Então, quem quiser mais informações, a gente quer que todo mundo participe de um pequeno grupo, esteja envolvido. Hoje nós vamos falar sobre a última mensagem do Sermão do Monte, o que fecha o Sermão do Monte, que é o famosíssimo texto de Jesus que fala sobre a construção, dois tipos de construção: a construção na rocha e a construção na areia. E é engraçado, esses textos muito conhecidos, e esse texto é um texto que a gente trabalha desde criança, né? Aqui nós estamos na idade do flanelógrafo, né? A gente ia lá no flanelógrafo, e aí via a construção da casa, e aí caía, e tal. Esses textos a gente fala, esse eu já sei, né? A gente faz que nem o Chaves, essa é fácil, manda outra, né? Essa eu sei, essa é muito fácil. E a gente tem a tendência de não prestar atenção, de não achar que esse texto tem coisas interessantes para nos ensinar. E eu quero provocar vocês um pouco nessa tarde para a gente falar um pouco sobre esse texto tão importante que é o fechamento, é a conclusão do coração do ensinamento de Jesus, é a parte mais extensa do ensino de Jesus, que é o Sermão do Monte. Ontem eu estava lendo um comentarista, me preparando, estudando, nessa semana eu estava estudando, e um dos comentaristas diz que, por 5 vezes, o Evangelho de Mateus termina, e a gente vai ver ele falando isso, que Jesus, ele falava com autoridade e que ele falava de forma diferente. Ele repete isso 5 vezes ao longo do Evangelho, como se fosse um marco. E por exemplo, Gênesis tem os chamados toledotes. O que são os toledotes? É a expressão que a gente coloca em português. E esta é a família do tal. Você pode ver que ao longo de Gênesis isso repete várias vezes. São divisões. É como se falasse, novo capítulo.
Se você sabe, né, o texto manuscrito da Bíblia não tem capítulo 1, capítulo 2, versículo, isso é uma adição posterior. Então, era uma forma que o evangelista colocava Marcos no seu texto, Marcos em Mateus, no seu texto, colocava esses fundamentos. E é interessante que Mateus faz isso 5 vezes. E tudo que Mateus faz é para dizer que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E quando Jesus diz, as pessoas dizem, nossa, ele fala diferente. E Jesus fala assim, né? Vocês ouviram o que foi dito, mas eu estou dizendo para vocês. Existe uma comparação direta com Moisés, que foi quem escreveu a lei. Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, ele está dizendo, vocês ouviram o que Moisés escreveu. E é literalmente vocês ouviram, porque quase ninguém lia, as pessoas ouviam a palavra sendo recitada, a Torá sendo recitada. E quantos livros Moisés deixou escrito? 5. Que é chamada Torá, são 5, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde estão contidas as leis do Senhor, que guiaram todo o povo no Antigo Testamento e deram o fundamento do que a gente chama dos profetas, e depois a nova aliança dos apóstolos. E quando Mateus vai colocando 5 vezes isso, é como se ele estivesse fazendo uma referência. Olha, Moisés deixou esse livro, Jesus falou isso. Moisés deixou esse livro, Jesus falou isso. Como se Jesus, apontando indiretamente, estilisticamente, literalmente, sei lá, enfim, de forma literal, poética, que Jesus é maior do que Moisés. De que Jesus é o verdadeiro Moisés. Que Moisés foi uma sombra, um profeta, mas Jesus é o profeta dos profetas. E agora Jesus falou tanta coisa, ele ensinou tantas coisas, a gente ao longo dessas 7 semanas, a gente falou tanta coisa aqui, de pauladas de Jesus, um evangelho duro, o Gui falou na última celebração, né? O evangelho que é difícil, o evangelho que às vezes não agrada, que é para poucos, que Jesus garantiu que nem todo mundo vai conseguir abraçar esse evangelho, que não é o evangelho das multidões, da geralzona, é o evangelho dos escolhidos, daqueles que são chamados de acordo com o nome do Senhor, dos que foram escolhidos pelo Senhor. E aí Jesus vai encerrar esse texto, esse trecho da sua pregação, dizendo, agora de tudo que vocês ouviram, o mais importante é isso, pratique. Nada vale se vocês não praticarem. A grande birra de Jesus com os fariseus, e eu sempre falo isso, né, meus irmãos, porque a gente perde isso de vista. Jesus, a gente no mundo de hoje, a gente se escandaliza com os pecadores. E nessa época de carnaval, os crentes ficam tudo maluco, né? Porque é pecado para tudo quanto é lado, e na televisão, e nas redes sociais, e as pessoas, cá entre nós, as pessoas estão mais sem vergonha. Tipo, tem 2 coisas, né? O pessoal fala assim, um parênteses do parênteses, né? Hoje as coisas estão muito difíceis, antigamente as coisas eram melhores. Aí o pessoal fala, corta para antigamente, né? TV, domingo à tarde, nos anos 90, era um banheira do Gugu, uma coisa horrorosa. Então, assim, o mundo está difícil faz tempo. Mas parece que, recentemente, com as redes sociais, algumas coisas estão perdendo a noção. Algumas coisas as pessoas estão, assim, completamente sem noção. Aí essa semana eu vi a polêmica lá, porque sempre tem, né, um monte, eu não sei qual que é das escolas de samba, mas sempre tem uns demônios lá, uns bichão desenhado e pintado, e aí tem samba enredo para o Exu, não sei o que lá, para não sei lá da onde, e aí os crentes ficam malucos. E a gente se escandaliza com os pecados dos outros. E Jesus não se escandalizava com o pecado dos outros. Jesus se escandalizava com quem dizia ser dele e não praticava o que ele pedia. O escândalo de Jesus não era com quem era pecador e precisava de graça. Porque quem é pecador e precisa de graça, meus irmãos, é campo missionário. Você ora, você evangeliza, você prega, você quer a salvação dessa pessoa, você quer a redenção dessa pessoa. O escândalo de Jesus é com aqueles que achavam que estavam dentro e não estavam. E estavam enganados e não praticavam o que ele falava, o que ele ensinava, o que ele esperava. Vamos ler o trecho final
Sermão do Monte, a gente vai caminhando. Mateus 7, a partir do 24, nós vamos ler do 24 até o 29. Mateus 7, 24. Diz assim: portanto, ou seja, o portanto é, em cima disso tudo que eu falei, concluindo tudo isso que eu falei, ele diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, pois ela estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino. Olha só, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Vamos por partes aqui. Primeira coisa que me salta aos olhos é que sempre no Evangelho, sempre, a gente vai ter os que estão do lado de Jesus e os que estão fora do reino de Jesus. Não tem meio termo, não tem um campo neutro, não tem um lugar seguro para quem está decidindo ainda, quem está pensando. Ó, vocês que não souberam ainda, fica aqui nessa zona cinzenta aqui, não existe isso. João, na sua carta, diz: ou vocês são filhos de Deus, ou vocês são filhos do diabo. Ele chama exatamente assim. Ou vocês estão na casa construída sobre a rocha, ou vocês estão na areia. Não tem um meio termo, não tem um lugar, um hall, onde as pessoas estão ali pensando, decidindo, orando para ver para que lado que vão. Ou é aqui, ou não é. Jesus já deixa muito claro que não tem esse meio termo. O Evangelho é radical. O Evangelho chama para opções radicais. Pessoas que ouvem o Evangelho e não praticam o Evangelho, e tem gente que fala assim, né, tem muita gente que eu conheço, tem histórias, você conhece histórias assim. A pessoa ouviu o Evangelho, foi confrontada com o Evangelho, aí você pergunta: e aí, você aceitou Jesus? Não, muito bonito, muito legal, mas eu preciso de um tempo para pensar. Eu até acho, meus irmãos, que a conversão, ela é menos um momento e mais um processo. Eu acho isso. A conversão é menos um momento, um estalar dos céus, um piscar de luzes celestiais, e eu acho que ela é mais um processo. Eu sempre conto de um amigo nosso, que na outra igreja que nós servimos antes da IB Metrô, ele era católico, de família mineira. E mineiro, quando é católico, é muito católico. E aí ele tinha um medo de se converter, porque ele não sabia o que ele ia falar para a mãe dele. Ele falou: imagina se eu chego lá em casa e falo para minha mãe que eu virei evangélico. Minha mãe me excomunga. E aí ele começou a ir na igreja, ele gostava de ir na igreja, pediu para servir no slide do louvor, passar os slides do louvor. E aí tem gente que fala: nossa, você deixou um não cristão passar o slide. O dedo dele funciona como o dedo de qualquer um, ele sabe ler como qualquer um. E o rapaz que não é crente queria ficar ouvindo louvor mais cedo, várias vezes. Por que eu vou achar ruim disso? Deixei. Aí teve um dia que a gente estava conversando, ele falou para mim, no ensaio, ele falou para mim assim, eu corrigindo as letras, aí ele falou para mim assim: Renato, eu fiquei pensando um dia que se eu me convertesse, não sei o que lá, não sei o que lá, ele falou umas 2 vezes: se eu me convertesse. Aí eu comecei a rir, né? Aí ele falou: o que você está rindo? Aí eu falei: eu tenho uma notícia, eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim. Ele falou: ai meu Deus, fala, o que aconteceu? Aí eu falei: eu acho que você já se converteu e não sabe. Aí ele botou a mão assim e fez assim: ai, será? Eu falei: eu acho que já. Aí ele baixou a cabeça e falou: meu Deus. Aí depois ele ficou pensando naquilo e definitivamente ele já tinha se convertido, a vida dele foi transformada, foi mudada por Jesus. E eu acho eu acho mais gostoso esse processo, que a pessoa vai caminhando, de repente ela se vê tomada pela glória de Deus, ela vê apaixonada por Jesus, pelo Evangelho. Isso acontece, eu não estou dizendo que isso não acontece, eu creio nisso.
O que eu estou dizendo é que tem gente que não quer obedecer, é que nem criança quando não quer fazer e fica falando, já vou. Isso é desobediência. O Nicolas fala para mim assim, eu falo, filho, eu estou triste. Ele fala, mas eu quero obedecer. Eu falo, filho, querer obedecer não adianta, você tem que obedecer. Querer não basta. Querer obedecer não é obediência. A obediência é efetivamente obedecer. Então tem gente que fica tentando ganhar tempo. Sabe quando você vai fazer entrevista, que você não sabe muito bem o que responder, você vai fazer uma prova oral, você não sabe muito bem, aí você fica dando aquele somebody love, né, como dizia o outro, fica dando aquele enrolado para ver se vem na tua cabeça, e aí você fica enrolando para ver se alguma coisa, alguma luz brilha. Tem gente que fica com Deus assim, não, Deus, não é que eu não gosto do Senhor, eu gosto do Senhor, eu acho bonito, eu acho legal, eu acho bacana, mas é que, veja bem, e aí a pessoa, ela não quer, e Jesus está dizendo, o Evangelho não tem essa escolha. Ou você ouve e obedece, ou você ouve e não obedece. Só que se você não obedece, isso é uma escolha, que tem consequências. E aí nós temos, e a gente sempre, e aí a segunda coisa que eu queria falar, perceba que tanto quem está na rocha como quem está na areia, as circunstâncias são iguais. A tempestade vem, o vento bate, a chuva vem, para quem está lá e para quem está cá. Se você se tornou cristão achando que você ia estar protegido de algumas coisas, lamento te dizer, nós não estamos protegidos nessas coisas. Os ventos batem igualzinho, a tempestade vem igualzinha, as dificuldades vêm iguaizinhas. A diferença é o terreno onde nós estamos e aí que tipo de consequência isso vai ter na nossa vida. Mas as circunstâncias da vida são iguais. Eu me lembro de uma vez que um pessoal foi viajar de avião e tinha um rapaz que morria de medo de viajar de avião, um grupo missionário. E aí, na hora que eles estavam dentro do avião, apareceu uma pastora lá, que eles gostavam muito. Aí um menino falou assim, ufa, se a pastora está aqui, o avião não cai. Gente, isso não existe. Né? A gente tem essas coisas na nossa cabeça. Não, mas é que, olha, se eu estou ofertando regularmente, tem picareta que promete isso. Se você estiver ofertando regularmente, sem atrasar, todo quinto dia útil do mês, Deus vai colocar uma proteção na sua vida, Deus nos guarda, Deus nos protege, mas sermos de Cristo não nos garante que nós estaremos isentos do vento, da tempestade, das dificuldades dessa vida. Nós passamos por lutas, nós passamos por dias escuros, nós passamos por momentos de incerteza, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por afrontas do inferno contra nós. Tanto quem é de Cristo como quem não é. Tanto como quem está no Evangelho como quem não está. Eu sei, essa mensagem não enche igreja. Essa mensagem não te deixa empolgado. Essa mensagem não te faz querer compartilhar isso nas redes sociais. O que lota estádio é a pessoa dizendo, vem para Cristo e você vai ter o corpo fechado, e você vai ter anjo de tudo quanto é lado, e vai vir fogo do céu sobre você, e você vai flutuar, e você vai voar, e você vai ter a nave do Homem de Ferro com você, o batimóvel espiritual que te protege. As pessoas que prometem umas coisas estrambólicas. E as pessoas gostam dessa loucura. Sabe que é mentira, mas elas querem acreditar nessa mentira. Quase que dizendo, minta para mim que eu quero acreditar na sua mentira. Eu não quero saber qual é a verdade. E aí, a gente precisa lembrar que as circunstâncias da vida, elas são iguais para todo mundo. Nós estamos sujeitos às circunstâncias como qualquer outra pessoa. O que muda é o fundamento que nós temos. E como isso muda a nossa reação e como isso muda a nossa ação a partir dessas coisas. Terceira coisa que esse texto me aponta que é muito importante. A gente tem uma tendência de olhar isso de forma individualizada. O indivíduo que constrói na casa na areia, o indivíduo que constrói na rocha. E a gente olha para a gente do século XIX para cá tem individualizado muito a salvação. A vida com Deus tem se tornado uma coisa cada vez mais individual. Você fala, mas ela não é individual? Ela é individual. Mas assim,
durante milênios e séculos, a igreja encarou a salvação como uma coisa coletiva e não tão individualizada como nós encaramos. Então, esse texto, no último, claro, tem aplicação individual? Tem aplicação individual. Mas ele tem muito mais, a meu ver, e na de muitos comentaristas e professores bíblicos, muito mais a ver com a coletividade do corpo de Cristo. Veja, o apóstolo Pedro diz que Deus está construindo uma casa. O apóstolo Pedro diz que nós somos individualmente pedras vivas, que somos colocados nessa parede espiritual, nesse edifício espiritual, e juntos, coletivamente, nós formamos um templo para Deus. Nós fazemos uma casa para Deus. Esse ambiente é uma casa para Deus? Não. Ele tem uma representatividade de onde a presença de Deus está e onde o povo de Deus está? Tem. Mas a casa de Deus não é parede de tijolo e de concreto. Estevão falou isso há 2000 anos atrás, em Atos capítulo 7. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus está construindo uma casa espiritual. E essa casa espiritual é a igreja de Jesus Cristo. E aí, sobre a igreja de Jesus Cristo, tem uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus promete e garante, não para Pedro, como a igreja católica interpreta, mas sobre a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração do Cristo, Filho do Deus vivo, como fundamento, é construída em cima da pedra angular. Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra que sustenta toda a construção. Em cima dele, dessa pedra, é construído um edifício, do qual eu e você somos pedrinhas, e essas pedrinhas se encaixam, e o grande edifício que está sendo construído, o templo de Deus, é a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, de todas as eras, de todas as épocas, de todas as raças, de todas as línguas. E sobre esse edifício, nada pode derrubar. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir Nero, pode vir César, pode vir Stalin, pode vir Hitler, pode vir Napoleão, pode vir... vontade de falar uns nomes atuais assim, sabe? Se você pensa aí os ditadores atuais, você pode vir um maluco tal, pode vir bilionários, autoritários, governantes, pode vir quem você quiser. A igreja de Jesus não vai ser destruída. Não por causa dela, mas porque ela está fundamentada em Jesus, a pedra angular. Quando eu era criança, a gente cantava uma música, se não me engano é do Asaf Borba, que diz: Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, e os poderes do inferno não puderam derrotar. A gente cantava essa verdade: Jesus é a rocha eterna e nós estamos sobre ele. Tem um hino muito famoso nos Estados Unidos que tem um monte de reinterpretações, que diz: eu quero construir no firme fundamento, porque todo outro terreno é uma areia movediça. Sinking sand, é uma areia que afunda. O único fundamento verdadeiro é a igreja de Jesus. A única forma de nós estarmos protegidos e guardados é fazendo parte do corpo de Cristo. É estando inserido no corpo de Cristo. E claro, para você ser inserido no corpo de Cristo, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Você nascer de novo, ser cheio do Espírito. E além de tudo, estar inserido numa manifestação local do corpo de Cristo. Não existe, eu tenho que falar o óbvio, né? Não existe crente que fica fora da igreja local. Não tem como ser parte do corpo de Cristo estando fora da igreja local. Mas eu mudei. Não, momentaneamente existe. Fechou a igreja, mudou, aconteceu, blá, blá, blá. Tá, mas de uma forma a longo prazo, tem crente que quer carreira solo. Não existe. Não existe. Então, Jesus é a pedra angular.
depois tem o fundamento da lei, depois tem o fundamento dos profetas, e depois tem o fundamento dos apóstolos. Significa que a gente está em cima de pessoas? Não, significa que a gente está em cima ou debaixo da autoridade do ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram, o que os apóstolos escreveram, que é o Evangelho, é o Novo Testamento, é a Nova Aliança. Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém que desce dos céus, fala que essa cidade tem 12 fundamentos. E nos 12 fundamentos estão escritos em cada um deles o nome de um dos apóstolos. Nossa, que idolatria! Não, não é idolatria. Significa que é o corpo de Cristo. Os apóstolos representam a igreja de Jesus. O ensino apostólico, o ensino de Jesus, a interpretação do Evangelho, a interpretação da lei a partir do Evangelho. E aí significa que quem não faz parte do corpo de Cristo, aí essa pessoa não tem esse fundamento. Quem não faz parte do corpo de Cristo, aí, meu irmão, quando a chuva vem, quando a tempestade vem, não tem onde se segurar, não tem essa proteção, de novo, não essa proteção de corpo fechado, mas a proteção que eu digo naquilo que crê, naquilo que espera, naquilo que e é por isso que as coisas são diferentes. A gente está falando aqui da Renata, que o Stanley que enfrentaram essa luta aí com câncer, e tantas pessoas. Essa semana, um pastor aqui da nossa Sudocap, né, da Convenção Batista Brasileira aqui do sul da capital, pastor Adriano, perdeu a esposa de forma assim triste, nova, faleceu depois de um período doente, 2 filhas pequenas. Mas você vê a resposta do cristão diante do sofrimento, ela é diferente. A resposta, a forma como encara, como diz a Cassiane, é o crente que vai passando pela prova cantando louvor. Que para quem está na areia movediça é loucura. Como é que esse cara está recebendo um diagnóstico horroroso e está cantando, está louvando, está agradecendo, está glorificando, está dizendo glória a Deus, é Deus que vai, é Deus que faz, seja feita a tua vontade. Porque o fundamento é diferente. O fundamento diferente promove reações e respostas diferentes. Quem não tem esse fundamento se desespera e aí, afunda. Tem muita gente. A tempestade na Bíblia, ela é muito simbólica. Ela é muito evidente em algumas coisas. Por exemplo, Jonas foi encontrado no meio de uma tempestade. Jonas estava dormindo no barco. O Jonas que estava dormindo no barco foi encontrado como um profeta desobediente. Ele falou, essa tempestade é culpa minha, me joga no mar que essa tempestade vai passar. E passou. E olha, é engraçado que tem coisas na Bíblia que são tão claras, e a gente adulto não presta atenção. Essa semana eu conto a história de Jonas para o Nicolas, eu e a Andressa contamos. Ele adora a história de Jonas. Ele ainda acha que é uma baleia, eu confesso meu pecado, eu deixo ele achar que é a baleia, mas beleza. Eu falo que é um grande peixe, ele fala, não é papai, é uma baleia. Então eu acho que é a baleia. Aí eu estava contando agora a história de Jesus na tempestade. E eu falei, Jesus estava dormindo no barco. E ele falou, igual Jonas? Eu falei, igual Jonas. Só que o Jonas foi encontrado desobediente. Jesus é o Filho de Deus perfeito, obediente. Jesus foi pego pela tempestade e ele não falou, deixa que eu pulo que a tempestade vai se acalmar. Ele fala para a tempestade, se aquiete, porque ele tem autoridade sobre a tempestade. Paulo também foi encontrado numa tempestade, e o barco de Paulo vai à deriva, no final de Atos. E o Paulo que vai à deriva, que sofre um naufrágio, e não era o primeiro, ele diz, calma gente, eu estou aqui e Deus vai preservar a vida de todos nós. Foi um profeta obediente encontrado na tempestade. Ou seja, a tempestade é igual. O que muda é se eu e você seremos encontrados obedientes ou desobedientes, fundamentados na rocha ou fundamentados na areia, como nós agimos, e o que significa estar na rocha e estar na areia. Jesus é muito claro. Quem está na rocha, quem faz parte da igreja, quem teve o coração transformado, quem nasceu de novo, quem é a habitação do Espírito, pelo poder do Espírito e pelo poder do novo nascimento, pelo nome de Jesus, tem a capacidade de praticar a palavra de Deus.
A gente ouve e pela graça de Deus e pelo poder do Espírito, nós temos a capacidade de praticar. Quem não faz parte do corpo de Cristo, ouve, mas não consegue praticar. Porque não tem o poder de Deus e não tem o poder do Espírito. Porque não nasceu de novo, não é a habitação do Espírito Santo. Eu falo isso quando eu falo de louvor e adoração. As pessoas fazem muita confusão com definição de louvor e adoração. Aí sempre me perguntam, qual que é a diferença de louvor e adoração? Antigamente, lá nos anos 90, nos anos 80, o pessoal falava, louvor é música rápida, adoração é música lenta. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Que a gente falava, canta duas de louvor, duas de adoração. Significava duas rápidas e duas devagar. Aí o pessoal fala, louvor é o que Deus faz, e adoração a gente fala quem Deus é. Eu acho isso também fraco, superficial. Porque Deus só faz o que Ele faz porque Ele é quem Ele é. Se Ele não fosse quem Ele é, Ele não faria o que Ele faz. Então uma coisa, não tem como desconectar uma coisa da outra. Aí eu sempre falo para as pessoas, louvor qualquer um pode fazer. Porque é você declarar quem Deus... O endemoniado pode louvar a Deus. Eu já vi. A pessoa canta, levanta a mão, depois cai endemoniada. Porque é importante, é maravilhoso cantar, levantar, é ótimo. Mas qualquer um pode fazer. Agora, a adoração é uma coisa que só quem nasceu de novo pode fazer. Porque a adoração significa, eu vejo quem Deus é, eu recebo essa revelação, e diante dessa revelação, a minha vida é transformada. Essa transformação de vida só pode ter quem pertence a Jesus. Então, quem está na areia, não consegue praticar as palavras de Jesus. Só quem está na rocha. Essas conseguem praticar. Essas conseguem entender. Essas conseguem dizer, Senhor, eu quero gastar minha vida pelo Senhor. Eu quero dar tudo o que eu tenho pelo Senhor. Eu quero entregar tudo. O que está na areia até acha bonito, até se emociona, mas na hora da escolha ele se escolhe. Na hora da situação ele se protege. E eu sempre falo isso. Eu tinha um professor de teologia sistemática, reverendo Heber Carlos de Campos. E ele fala assim, ele é tão erudito, assim, ele é tão antigo que ele fala coisa. Ele fala tal coisa. É um mistério. A pessoa fala coisa, cá entre nós, já morreu há 200 anos atrás. Ele fala, ele só não sabe, mas tal coisa. E aí, amo o Dr. Heber, ele fala assim, isso é uma coisa misteriosa. Tem gente que tem 80 anos de igreja, de discipulado, e a pessoa não se rende a Jesus, o coração é duro. E tem gente que ouve isso aqui do Evangelho e a vida da pessoa é completamente transformada. Eu costumo dizer, tem gente que está passando na rua, escutou uma nota do louvor, a vida dela é completamente transformada. Aí você fala, por quê? Não sei. Deus quer assim. É Deus que faz assim. A nossa parte é clamar ao Senhor para que a gente esteja na rocha que é o fundamento. Lembre-se, as tempestades, elas não fazem nada além de revelar quem verdadeiramente nós somos. Pastor Márcio Valadão sempre dizia, né? Quando você tem uma crise, a pessoa geralmente fala, desculpa, eu estava muito nervoso, eu não sou daquele jeito. Ele falava, você é exatamente daquele jeito. É na hora que você está nervoso que você mostra quem você é de verdade. É na crise que a gente mostra quem a gente é. Não quando você tem um monte de camada de polidez, educação e autocontrole. A tempestade revela verdadeiramente quem nós somos. Então, como igreja, nós precisamos construir aquilo que não acaba. Veja, para a gente encerrar. Quando Jesus está falando isso, o lugar mais sagrado na terra está a menos de 200 quilômetros de onde ele está falando, da Galileia, no sul de Israel, que era o templo de Salomão, que depois foi derrubado, foi reconstruído, é chamado o Templo de Herodes, o segundo templo. Aquele era o lugar mais sagrado da terra. E Jesus já tinha falado, e iria falar várias vezes, aquele lugar vai ser derrubado. Jesus está dizendo, o templo de Salomão, o templo de Herodes, aquele lugar sagrado, é areia. Ele não vai continuar.
O que vai continuar é o templo espiritual que eu estou erguendo, que é invisível e que vai se levantar por toda a face da terra. 40 anos depois da morte de Jesus, o templo de Jerusalém foi destruído. 2000 anos depois da morte de Jesus, a igreja de Jesus permanece.